Olá, pessoal. Começa aqui mais um programa Biografias. E biografia é isso, histórias boas, histórias bonitas, histórias que motivam, inspiram, transpiram, né? Porque não tem sucesso sem transpiração, você pode ter certeza disso, e hoje não é diferente. Muito feliz porque estou recebendo aqui uma jornalista que eu acho muito importante a participação dela, porque ela vai mostrar, assim como eu também, que o jornalismo não é só trabalhar para a Globo, para o Estadão, para a Folha, você pode reinventar, redirecionar a sua carreira, como é o caso da nossa querida Sônia Consiglio Favaretto. Olha só, especialista em sustentabilidade, a escritora e palestrante é também SDG Pioneer da Pacto Global da ONU, presidente do Conselho Consultivo da GRI Brasil, vice-presidente do Conselho Técnico Consultivo do CPD-LA, membro do Conselho Técnico do Instituto Ecos Brasil e conselheira de empresa. Sônia, que alegria tê-la aqui no programa. E olha, estou muito feliz porque, além de toda essa sua trajetória linda, eu acho que esse redirecionamento, essa reinvenção de carreira é um tema importante para a gente abordar. Tudo bem com você? Tudo ótimo, Elias, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui no Biografias, né, com um coleguinha, né, como a gente chama aí entre jornalistas, né, e para falar aí desse tema tão importante, para falar de histórias, né, carreiras, realmente é uma honra poder compartilhar um pouquinho aí da minha vivência com você e com todos os seus ouvintes. Muito bom, vamos contar essa história, que tem rádio também, assim como eu, e tem tanta coisa boa para a gente contar, mas eu quero começar pelo livro. Mostra para a gente a capa desse livro e conta um pouquinho desse projeto, né, importante. Aliás, está saindo fumaça esse projeto ainda, foi lançado recentemente, que é o hashtag Vivi para Ver, a história e as minhas histórias da sustentabilidade ao ESG, publicado pela Heloísa Beluso Editora. Conta um pouquinho desse projeto. Elias, ele está nascendo, quer dizer, acabou de ser lançado, né? É muito interessante, porque eu já usava muito essa hashtag nas minhas postagens sobre sustentabilidade, que é a hashtag Viver para Ver, né? Numa lógica de que a gente está vendo tanta coisa acontecer hoje nessa área, que eu, que trabalho há 2 décadas nisso, jamais diria que aconteceria, né? Então, essa hashtag Viver para Ver, ela já vinha sendo há mais de um ano que eu posto com ela. Mas aí veio a ideia de por que não registrar, então, todas essas histórias em um livro. Aí, claro, casando com o sonho de todo jornalista, né, que é publicar um livro, e eu casei, então, esses dois lados, né, e procurei aí contar histórias, que é isso que a gente faz como jornalista, né, contar histórias, e as minhas histórias aí. Então, são 50 passagens aí por todas as instituições pelas quais eu tive a honra de atuar, né, como conselheira, como radialista, como jornalista executiva, enfim. Então, o livro é isso, são 50 histórias, e, ao mesmo tempo, eu vou correlacionando as minhas histórias com a história da sustentabilidade, né? Então, tem uma linha do tempo aí da sustentabilidade Brasil e mundo, que ela vai permeando o livro, para ajudar a compor todos os lados, e estou muito animada. Eu acho que, no fim, a gente tem uma agenda bastante em evidência hoje, mas é importante reconhecer a história, e por isso, Elias, que eu cito muitas pessoas no livro. O livro, eu digo que não é sobre as minhas histórias, é sobre histórias que eu vivi e que jamais as viveria sozinha. Então, também é uma forma de homenagear e agradecer a todo mundo aí que me ajuda e me ajudou e segue comigo na jornada. Parabéns, Sônia, porque, sem dúvida alguma, o livro é importante, traz essa sua experiência, né? E você retratou bem. Aliás, quando me perguntam sobre biografias, eu digo isso, né? Que o biografado é o tronco, né, de uma árvore, mas ela precisa de galhos, de folhas, né? Um galho mais grosso, um galho mais fino, cada um com a sua participação nessa trajetória para tornar essa árvore, né, vistosa, bonita, enfim, né, produtiva e tudo mais. Mas é bem isso mesmo, né? Não dá para se construir uma história sozinho, né? Então, sem dúvida alguma, você traz esse perfil para o livro. Agora, conta um pouquinho dessa sua base, da sua história familiar. Tem jornalista na família? Você estreou? Como é que foi? Antes de mais nada, que a analogia linda essa do tronco, hein? Adorei, adorei. Então, não tem jornalista na família. Meu pai era contador, a minha mãe era dona de casa. Ela trabalhou um pouco, mas depois se dedicou aos filhos, né? Meu pai italiano, minha mãe brasileira, minha mãe do interior de São Paulo, de Barretos, né? Agora, minha mãe queria muito ter sido professora,
E eu fui professora, né? Eu também sou professora, além de jornalista, eu fiz magistério, então eu tenho um vínculo bastante bonito com ela, né? Ela uma vez me disse uma frase que muito me emocionou, que eu sou o que ela queria ter sido, né? Não só como professora, mas como jornalista também. Minha mãe me incentivou muito, ela me dava aulas de caligrafia, né? Então, esse amor aí pelas letras, pelas histórias também veio muito dela. É, então, não, eu sou a única jornalista, tenho 2 irmãos, um engenheiro, uma psicóloga, mas pelas letras aí, pelo caminho do jornalismo, fui eu mesma. Bacana, que bacana. Você sabe que eu, quando eu era pequeno, eu jogava botão e ficava narrando o jogo, depois pegava uma caneta Bic e ia entrevistar os jogadores de botão, né, entre aspas, e tal, tal. Mas fiz administração de empresa, né, tive uma carreira curta, executiva na Votorantim, mas enxerguei que aquilo não era o meu mundo, né? Eu não tinha vindo para cá para vender zinco. Então, fui ser jornalista e fui repórter esportivo, passei pelas principais emissoras, né? Até então, que em 2002, 2003, estreiei na linha de escritor. Mas você já nasceu jornalista ou isso veio numa segunda etapa, Ah, não, isso eu profissionalmente? acho que foi desde o primeiro momento, assim. Bom, primeiro antes até da vida profissional, né? Você contando essa história, eu lembrei de uma que eu tinha um caderno, deveria ter, sei lá, meus 13, 14 anos, não sei, e eu saí entrevistando as pessoas com esse caderno, né? Ele tinha, sei lá, umas 10 perguntas, e eu perguntava a mesma coisa para o primo, né? Para a irmã, para o amigo e tal. Então, isso sempre veio muito forte para mim. É, e depois claro, aí depois foi uma decisão do que fazer na faculdade, que eu queria comunicação, mas aí rapidamente entendi que era a linha das histórias mesmo, né, do factual, do registrar os fatos, e me encaminhei para a faculdade de jornalismo, fiz também radialismo, né, eu sou radialista também, e, e já enveredei por isso. É uma profissão, né, Elias, como você disse no começo da nossa conversa, que abre tanta possibilidade, né? Quer dizer, eu nunca quis trabalhar em jornal diário, porque eu pensava, a pressão, sabe, do fechamento do dia, e tem uma coisa da adrenalina que não combinava muito comigo, eu acho que eu sou um pouco mais reflexiva, assim, então trabalhei em revistas, né, trabalhei na Editora Abril, na Globo, e aí eram revistas mensais, né, então dava o tempo de fazer reportagem, de maturar, de consultar, essa é um pouco mais a minha... Esse é um pouco mais o meu perfil, né? E é isso, o jornalismo abre muitos lados, né? Eu fiz rádio, atuei em revista, em agência, e depois acabei fazendo uma pós em comunicação empresarial, porque eu gosto muito de empresa, gosto muito de empresa. E acabei, então, caminhando também para o jornalismo empresarial, né? Para esse lado aí mais corporativo. Mas eu acho que sempre me permeou a minha alma, né? Eu acho que comunicação tem a ver com alma, né, Elias? Que foi o que você contou da sua história também, né? Em determinado momento você foi ali para o que você sentia que te puxava, né? Então, e você traz também esse lado importante, né? Porque eu primeiro, né, iniciei no rádio, né? E o rádio é maravilhoso, você vai contar a tua experiência também, né? Encantador. Eu acho que o rádio traz para a gente assim, uma preocupação em mostrar aquilo que as pessoas não estão vendo realmente, né? Depois fui para a televisão, textos maiores, né? Entradas maiores. Aí fui para a televisão, tinha que contar a história do Pelé em 30 segundos, meu Deus do céu, né? Aí fiquei super objetivo, mas aprendi a amarrar o texto, né? E aí fui para os livros, né? E aí ficava assim, perdia meio que o time, né? Porque você leva 1 ano e meio para fazer um livro, né? Então, às vezes, você se atrapalha um pouco com essa demora, né, para chegar no momento ideal. Então, mas eu passei por essas 3 linguagens, né, que eu acho muito importante. Então, você veio do rádio, o rádio dá uma segurança muito grande para se colocar em público, palestras e tudo mais. Então, traz um pouco para a gente dessa vivência, além da parte do texto, textual mesmo, que você trabalhou bem nas revistas, né? A rádio é uma paixão, né? Rádio, eu diria que é difícil a gente eleger uma paixão só, né? Porque cada paixão tem uma conexão, né? Mas rádio foi realmente incrível. Eu comecei na Rádio Antena 1 de Atibaia. Era uma rádio que a Antena 1 estava abrindo lá, né? E eu era a única locutora mulher, até conta essa história no livro, porque naquela época a gente não tinha muito isso, né, Elias, assim, a igualdade de gênero, a única mulher, não, eu estava lá, era a única mulher locutora, fazia também a parte do jornalismo, né, eu era locutora de fim de semana e fazia o jornalismo durante toda a semana.
E eu ainda fazia faculdade, então, na verdade, eu pegava o ônibus todo dia para Atibaia, ia até a rodoviária, pegava um ônibus, ia para Atibaia, trabalhava o dia inteiro, voltava, fazia faculdade à noite, e no fim de semana eu passava o fim de semana inteiro, porque aí eu entrava no ar, né? Eu era locutora. Então, trabalhei primeiro na Rádio Antena 1, em Atibaia, e depois fui uma das primeiras locutoras da Rádio Alfa FM, aqui de São Paulo. Fui uma das primeiras locutoras da Alfa, que inovou também, né, em ser uma emissora só com mulheres. Na época, não sei como está hoje, acho que já mudou há um bom tempo, mas na época a gente só fazia locução, não operava, né, a mesa. Agora, a rádio tem a magia do som, né? Eu sei que hoje o rádio já é multimídia, né? A gente sabe disso também, mas a raiz do rádio está no ouvir, né? E você se sente tão próximo dos ouvintes, os ouvintes se sentem tão próximos de você, tem uma coisa de você passar a emoção por meio da voz, e o quanto a gente cuida da voz, né? Porque a gente sabe disso, e é isso que você disse, né, Elias? Acaba te capacitando para tanta coisa, para falar em público, para se posicionar, né? Eu, de fato, acho que a faculdade de comunicação, ou a formação em comunicação, ela abre para a vida, né? Pelo menos para mim foi assim. Concordo com você, sim, realmente contar uma história, um Era Uma Vez pelo rádio, olha, é imbatível, não tem nada Não que é? se compare, né, a essa emoção e sensação. Você falou sobre, né, o posicionamento da mulher, né, eu também sabemos que você, né, é um grande exemplo de empoderamento feminino, vamos chamar assim, porque né, é um tema da moda, e você sabe, senhor, eu estava ouvindo uma notícia que me chocou, que as mulheres empreendedoras, né, num número expressivo, sem dúvida alguma, acabam pagando 3,5% mais caro os empréstimos, né, ou, né, o levantamento de dinheiro, né, para poder investir no seu negócio, pela desconfiança que o setor financeiro tem na mulher como empreendedora, né? E também porque a mulher, muitas vezes, no afã de querer resolver logo aquele problema do dinheiro, ela acaba, porque o homem, então, não tem negócio, então eu vou embora, né? Aí, né? Não, quero um Aham, pouquinho, aham. vamos conversar, tal. E a mulher, muitas vezes, não chega nesse nível, né? Ela entende que ela precisa do dinheiro e ela soluciona aquilo de uma forma mais rápida, né? Evitando uma negociação um pouco mais longa, mais demorada. Então, eu queria que você trouxesse um pouco ainda, né, desse olhar do mercado, né, para a presença, para participação feminina. Pois é de chocar, né, esse dado que você traz, eu não conhecia, e ele é absolutamente sem sentido, né? Primeiro porque qualquer discriminação, diferenciação por gênero não faz sentido na essência, porque, claro, mulheres têm algumas características, homens têm outras, e elas se complementam e elas se alternam, né? Então você pode estar tomando uma decisão em função da presunção de uma característica e deixando N características de lado, né? Então, é de chocar muito, e o que me deixa muito pensativa também, Elias, é que a pandemia piorou tudo isso, né? A gente sabe o quanto as mulheres foram aí muito abaladas, né, pela questão da empregabilidade durante a pandemia, enfim, todas as atividades ficaram juntas num lugar só, né, para quem tem filho, mãe, e cuidar da casa, e trabalhar, e fazer tudo ao mesmo tempo, muitas vezes morando com o seu agressor, né, quando a gente fala aí da violência doméstica, e aí tem um estudo do Fórum Econômico Mundial, que ele é um relatório sobre gap de gênero, e a pandemia atrasou em uma geração o tempo para se chegar a uma igualdade de gênero. Olha só, era de cerca de 99 anos e passou para 136 anos o tempo estimado para fechar esse gap. É muita coisa, né, para a gente pensar em 2021, 2022. Então, assim, o que eu vejo de positivo é que o tema está na pauta, né? Quando a gente fala de diversidade, e aí todas as diversidades, né? Gênero, étnico-racial, idade, LGBTQIA+, enfim, a pauta da diversidade ela está absolutamente colocada no mercado, né, nas empresas, nos investidores, governos, enfim, ela está colocada, o que não significa que está avançada, né? Mas pelo menos existe a discussão, existe a preocupação. Acho que hoje as mulheres, coisas que eu até narro no livro, pelas quais eu já passei, que seriam impensáveis hoje, mas um dia a gente teve que passar e nem perceber muito o que estava acontecendo. Mas você sabe, Elias, que eu sou da turma do copo meio cheio, né? Eu sou sempre otimista.
eu acho que a gente caminha para frente. Agora, a gente precisa dar uma corridinha. Com certeza, vamos acelerar espaço. E como você falou bem, né? Pelo fato do tema já ser, né, presente nas discussões, né, isso já é um grande passo, né? E que, claro, que essas discussões avancem, então, esse processo se torne cada vez mais real, essa discussão. Sônia, e a sustentabilidade, como é que entrou na tua vida? Aliás, li um texto teu maravilhoso, entre tantos, né? E principalmente pelo tema, né? Do tal do ESG, né? ESG não é moda, ele está na moda, né? Então, explica um pouquinho disso. É isso mesmo. Então, foi pela mão da comunicação, né? Na verdade, que eu entrei nessa área. Eu era responsável pela comunicação no Bank Boston. O Bank Boston foi uma grande escola de carreira para mim, né? Eu entrei gerente, saí diretora, isso lá no final dos anos 90, início dos anos 2000. Eu era responsável pela comunicação interna e havia uma fundação no Boston, a Fundação Bank Boston. Eu fazia a comunicação dessa fundação. Em determinado momento, o meu chefe, que também era responsável pela fundação, promoveu uma mudança estrutural e me convidou para assumir, então, essa parte do investimento social privado do banco, o famoso terceiro setor, que eu nem sabia o que era, né? É bom a gente poder aprender as coisas na vida, né? E aí eu assumi a Fundação Bank Boston no momento em que essas questões de sustentabilidade começavam a aparecer mais, e não raro as fundações que olhavam para essas temáticas. Então, eu assumi essa fundação bem na reta final, um pouco antes do Banco Itaú adquirir o Bank Boston. Então, quando o Itaú adquiriu o Boston, estou falando lá de 2006, eu tive uma oportunidade maravilhosa que foi montar a área de sustentabilidade no Banco Itaú, né? Lá também a Fundação Itaú Social é quem olhava um pouco para essas questões e eles acharam por bem criar uma estrutura e eu tive aí a bela responsabilidade de montar essa área. Então, entrei, e aí pela porta mais do que da frente, né? No Banco Itaú, já estava no Dow Jones Sustainability Index há muitos anos, e montei essa área lá. E aí foi meio natural ele seguir, né? Porque é apaixonante essa jornada, mas eu sempre mantive a comunicação. Então, no próprio Itaú, por um período, eu fui responsável pela comunicação institucional e pela sustentabilidade. Depois do Itaú, eu fui para a Bolsa, para a BMF Bovespa, à época, hoje B3, eu fiquei 10 anos lá, também montei a área de comunicação lá, e também cuidei da comunicação. Então, essas duas matérias, elas permeiam aí a minha carreira com muito carinho. Bacana. Bom, é claro que tem realmente o tema sustentabilidade foi ganhando espaço, né? Tornou-se muitas vezes obrigatório, né, em algumas corporações, e em outras já vem na essência, na base. Eu, por exemplo, biografia do Sr. Vicêncio Paludo, fundador da Vipal, que é uma das maiores indústrias de borracha do Brasil, do mundo, faz remendos, manchões, bandas de pneus, e olha, você não consegue ver uma fumaça escura lá, né? Você olha assim, tudo dentro, né, do rígido, o lixo cuidado, o lixo colocado em áreas obrigatórias, enfim, olha, é uma coisa assim espetacular, mas vem da essência familiar, e aquilo se perpetua, né? Aliás, você também traz muito a explicação, né, do ESG ou ASG, né, que é a terminologia brasileira. Explica um pouquinho, então, para quem não conhece. Vamos lá. A sigla ESG, ela vem do inglês para ambiental, social e governança. Por isso que no Brasil muitas adotam ASG, né? Eu brinco, Elias, que é a sigla mais famosa das galáxias atualmente, né? Porque toda hora, que bom, a gente vê matérias a respeito dessa agenda ESG ou ESG. Eu gosto de usar a terminologia em inglês porque é uma agenda mundial, né? Então, favorece esse diálogo, mas está tudo certo usar com a ESG, e eu propus num artigo no Valor, o ano passado, a gente usar a sigla EESG, ou seja, colocar o E do econômico junto com o E do ambiental, o S do social e o G de governança. E aí, de novo, a questão da comunicadora e da linguagem, né? Porque se a gente está dizendo que sustentabilidade é juntar todas essas questões, econômico, social, ambiental e governança, não dá para na sigla estar separado, né? Quer dizer, quando a gente fala aqui, tá, a agenda é ESG, e onde está o econômico? Está em algum outro lugar que não é junto. É claro, né, que não estou defendendo sigla A, B ou C, porque, na verdade, entendo que um dia a gente não vai precisar mais de siglas
para falar deste mundo novo, né? Dessa nova lógica de trabalhar no mundo. Mas ainda precisamos, né? Didaticamente ainda precisamos usar, e eu, então, gosto de usar também, quando é para falar de tudo ao mesmo tempo, do EESG, para que a gente possa trazer também na linguagem, porque linguagem molda comportamento, né? A gente sabe muito bem disso, né? Aliás, você também levantou um ponto importante, porque conversando com muitas pessoas do setor, me explicaram, né, que hoje a análise, né, do comportamento sustentável ou ligado ao ESG, com toda essa terminologia das corporações, inclusive interfere, né, na avaliação que o mercado financeiro faz delas, né, numa liberação de crédito. Quer dizer, está nesse nível hoje. Mais e aceleradamente. Sem dúvida, olha, Elias, de uns 5, 6 anos para cá, foi crescente o interesse do investidor por essas empresas. Então, isso era muito claro para mim, os investidores cada vez mais querendo saber o que as empresas faziam nessas áreas, para investir ou não investir nessas empresas. Então, isso do investidor já veio muito forte, né? Já vem vindo. E a gente está agora, né? Tivemos a COP26, que foi a Conferência das Nações Unidas para Mudanças Climáticas em Glasgow agora, e em torno da conferência, no G20, em alguns outros fóruns, foram sendo tomadas decisões e anunciadas medidas que mostram que, como eu costumo dizer, sustentabilidade é cada vez menos diferencial competitivo e cada vez mais condição para competir. Então, um exemplo disso é a União Europeia, né? A Europa é um farol muito forte para a gente nessas questões sociais e ambientais, e a União Europeia anunciou que eles vão, a partir de 2025, com o período de adaptação, começar a sobretaxar alguns produtos de acordo com a intensidade de carbono na produção. Quer dizer, você vai ter que comprovar a intensidade de carbono, e se não for adequado aos padrões, vai ter uma sobretaxa. Também já anunciaram que não vão, também com período de adaptação, aceitar mais importação de produtos provenientes de áreas de desmatamento, legal ou ilegal. Então, assim, é claro, né, que em torno dessas medidas há muita discussão, é protecionismo, não é, livre mercado, não é, mas fato dado é que cada vez mais essas questões relacionadas a social, ambiental e governança entram na lógica de operação do mercado, né? Agora, na COP26, foi aprovado, finalmente, né, foi aprovada a estruturação do mercado global de carbono, né? Era uma das grandes expectativas da COP e aconteceu. Então, é isso mesmo, quer dizer, a gente caminha. E por que a gente caminha para ter este mercado assim? Por entender que essas questões, elas impactam no econômico financeiro, né? Quer dizer, a questão ambiental e social não é só mais uma agenda por um mundo melhor, sempre é por um mundo melhor, mas é também para um ambiente de negócios perene, né? Bom, dentro da sua participação em grandes entidades, né, importantes entidades brasileiras e mundiais, hoje, né, o Brasil está em que nível, né, dentro dessa mentalidade, né, de atuação, de incorporação dessa metodologia, desse pensamento, vamos dizer, do ESG no país, principalmente comparado a outros países, e, em contrapartida, também se esperava, né, uma avalanche de entrada de dinheiro lá de fora, aqui no país, principalmente em função, né, da disparidade das moedas, né? E aparentemente ainda não veio, né, um aporte forte de capital em relação a empresas multinacionais, adquirindo muitas vezes organizações aqui. Tem a ver com esse aspecto também ainda? Olha, eu vou te responder do ponto de vista do setor privado, que é o meu local de fala, né, onde eu trafego. O setor privado brasileiro, em termos de sustentabilidade, é benchmark mundial. As nossas práticas corporativas, elas não só não deixam a dever, como muitas vezes a gente tem que compartilhar o que está fazendo, porque faz muito bem feito. Não há hoje uma iniciativa mundial de sustentabilidade que você não tenha brasileiro participando ou às vezes liderando. E eu acho que tem muito a ver com o estilo, né? Nós brasileiros somos proativos, nós nos engajamos, nós somos, nós temos interesse em entender essas novas tendências. Na sustentabilidade isso é muito claro, então realmente temos que nos orgulhar. É claro, tem coisa para fazer, tem empresas mais avançadas, menos avançadas, setores mais críticos, menos críticos, mas como agenda, né, como prática corporativa, não há o que dizer, inclusive, de novo, citando a conferência
das Nações Unidas agora, a representação do setor privado brasileiro foi uma das maiores, e eu já fui a várias dessas conferências, e sempre o setor empresarial é ativo, e não foi diferente dessa vez, e a gente tem um dado adicional, Elias, muito importante, interessante, que vem de pandemia, que é esse tema ter chegado na alta liderança. Né? Que ele já é praticado, eu, por exemplo, sou um exemplo, há 20 anos trabalho com isso, mas não é há 20 anos que os meus presidentes me ouviam, né? Esse é um fenômeno, entre aspas, mais recente, porque vai na linha do quanto essa agenda vai ganhando importância, né? E a pandemia, por mostrar para nós que o mundo é interligado, né? Questão social, de saúde, impactando no meio ambiente e no econômico, trouxe muita visibilidade para essa agenda, e aí, então, a liderança, como nunca, está presente nessas questões. Então, o Brasil realmente sempre teve aí um posicionamento fortíssimo do setor privado, dos demais atores também, eu sempre digo assim, essa é uma agenda que se faz conjuntamente. Tem horas que o setor privado vai estar mais avançado, o governo, o autorregulador, a sociedade civil organizada, mas, de uma forma geral, eu acho que o Brasil faz uma boa lição de casa, né? Em relação a fluxo financeiro, eu acho que isso depende muito do momento, né? A gente sabe disso, das condições macroeconômicas, de uma série de outras variáveis. O que eu posso colocar aqui mais dentro da agenda mesmo é no âmbito dessas negociações mundiais, de novo, de mudança do clima, que não é só mudança do clima, né, Elias? Porque é uma questão ambiental, mas é social. Então, eu gosto muito de, quando eu falo mudança do clima, lembrar que existem impactos sociais absurdos por trás da mudança do clima. E uma das questões que essa não avançou na conferência de Glasgow foi justamente o financiamento, o repasse financeiro de países mais desenvolvidos para países mais vulneráveis, para auxiliar na transição climática. Esse é um ponto importante, é necessário, né, recurso financeiro, e essa ainda é uma tarefa a desempenhar nesse tabuleiro. Olha, é muito importante que você nos conta, nos traz esse dado, né, da participação brasileira mundialmente em relação, né, a esses aspectos que envolvem sustentabilidade e outros, né, que compõem, né, esse complexo. Então, é muito importante saber que realmente o Brasil, né, está muito bem posicionado e é admirado e respeitado, e as pessoas querem ouvir o que nós fazemos por aqui, né? Então, parabéns a você e também aos profissionais da área. E também, Sônia, como você disse, né, trouxe tanto esse aspecto pessoal, social, e eu também vi uma frase tua que eu amei, né? Tudo começa e termina nas pessoas, porque eu também acredito nisso muito, né? Então, eu queria que você trouxesse também esse conceito. É isso mesmo, Elias. Eu acho que, assim, às vezes a gente fala, a empresa, o governo. Quem é a empresa? Quem é o governo? São pessoas, né? E a minha vida inteira, assim, eu sempre digo, trabalhar é fácil, o importante é você entender as pessoas que estão junto com você, o que motiva essa pessoa, como é que você se conecta com essa pessoa, né? Então, assim, para mim é isso, o que guia realmente são os vínculos que você faz, né? Eu tenho uma alegria, assim, passei por tantas empresas e de todas elas eu continuo conversando com as pessoas, eram funcionárias, tornaram-se amigas, né? Eram chefes, tornaram-se amigos. Então, assim, tudo começa e termina, porque, no fim, somos nós que operamos as máquinas, somos nós que fazemos os algoritmos, né? Ainda, pelo menos, somos nós que tomamos uma decisão, pegamos uma caneta e assinamos um determinado compromisso. Então, para mim, é isso, quer dizer, sempre me guiou, primeiro, as pessoas, sempre que eu assumia uma nova área, assumi muitas áreas ao longo da minha carreira, graças a Deus, a primeira medida que eu tomava era marcar uma reunião individual com cada um, do estagiário à minha gerente, e eu queria saber deles por que eles estavam ali, qual era a vida deles, o que os motivava a estar. Então, para mim, é isso, né? O que a gente leva da vida é a vida que a gente leva, né? Essa é uma frase famosa, e eu sempre complemento com os amigos que a gente faz no caminho. Então, acho que pessoas nos inspiram e a gente tem que ter sempre esse horizonte a nos guiar. Com certeza, né? E antes da tua mensagem final, você falou em levar, né? Para que rumo nós queremos ou esperamos, né, que a sustentabilidade nos leve?
olha, para o rumo de um dia a gente não precisar falar de sustentabilidade. O que eu digo é que nós estamos falando de um novo padrão de mundo, né? De um novo modelo de mundo. A gente opera desde sempre num mundo absolutamente econômico-financeiro, e está tudo bem com isso, a gente tem que, né, ser economicamente, financeiramente viável, mas só isso não dá mais, né? A gente percebeu que o ambiental e o social impactam esse econômico-financeiro. Então, a gente está fazendo essa mudança de chave, né? Que não acontece do dia para a noite. Eu digo que ninguém dorme e acorda sustentável, isso não existe. É mudança de comportamento, é mudança de pensamento, é mudança de processo, de produto, mas não tem jeito, a gente tem que mudar, né, Elias? E eu costumo dizer que a gente muda, que essas questões de sustentabilidade entram por 3 caminhos, né? Pelo amor, pela dor ou pela inteligência. Então, o amor é quando a gente acredita, né? Tenho convicção nessa agenda e eu faço acontecer. A dor é a perda, né? Perdi dinheiro, perdi imagem, perdi reputação por causa de um desastre ambiental, social. Então, eu nem acredito nisso, alguém cuida para mim. Ou então inteligência, que é entender que é para lá que o mundo vai, e quanto mais rápido a gente for, mais cedo a gente chega, com menos perda de energia. Então, é para lá que nós vamos, e tem um fato lindo nesse caminho, que são as novas gerações, que elas já vêm com esse chip, né, da sustentabilidade. Então, mesclando aí as gerações dos pioneiros, dos experientes, com uma nova geração, eu fico muito, muito animada em ver que o futuro vai ser muito bonito. Certeza, e pela inteligência a gente dá amplitude para o amor e ameniza a dor, né? Então, certamente, Perfeito. a inteligência é a base de tudo. Sônia, eu queria que você Perfeito. deixasse uma mensagem para a gente, uma mensagem final, muito importante para a participação. Quero agradecer demais. Daqui a pouco vou pedir para você mostrar o livro, mas primeiro a tua mensagem. Não, olha, primeiro eu que agradeço, uma honra estar sendo aqui entrevistado, mais do que isso, batendo um papo contigo, né? Uma honra estar com você aqui, muitíssimo obrigada pelo convite. Eu vou encerrar com uma frase que muito me inspira também, que é de Victor Hugo, né? Victor Hugo disse assim: nada é mais poderoso do que uma ideia cujo tempo chegou. E eu não tenho a mais vaga dúvida que o tempo deste novo tempo chegou, né? Então, eu tenho muita confiança de que nós seremos capazes, como humanidade, de dar conta desse novo modelo, porque o tempo chegou. Com certeza. Olha, que alegria ter você aqui no programa Biografias. O convite já fica aberto, porque a biografia, eu costumo dizer assim, né? Volume 1, volume 2, a gente vai atualizando e vai contando, né? Então, já fica um convite, né, para uma próxima participação e mostra para a gente de novo o teu livro, recém-lançado. Fala mais um pouquinho dele. Eu acredito que esteja já nas livrarias, nas lojas eletrônicas e tudo, né? Sim. Então, Vivi para Ver, ele foi, como você disse, né, generosamente pela Heloísa Beluso Editora, então está no site da editora. Nós lançamos na Martins Fontes, aqui em São Paulo, então tem na Martins Fontes, lançamos na Livraria da Travessa, no Rio de Janeiro, então também lá, ou em outras livrarias por encomenda. E é isso, né, são histórias, assim, curtas, e uma história aqui, vou mostrar, talvez dê para ver, que foi ali o reconhecimento da ONU que eu recebi em 2016, e que essa é uma parte muito importante da minha história, então conto sobre ela também. E é isso, como eu falei, né? São as minhas histórias, mas são as nossas histórias, as histórias dessa sustentabilidade que hoje é chamada ESG, mas que no fim é tudo a mesma coisa, é trabalhar por um mundo mais justo, né, ecologicamente correto e que respeite as pessoas e os processos. Então, é isso. Obrigada por me deixar falar do Vivi para Ver, que nasceu com muito carinho. Obrigada. Com certeza, e o pessoal certamente vai buscar esse livro para conhecer um pouquinho mais da sua história e também da linha da sustentabilidade. Sônia Consiglio Favarito, olha, muito obrigado, Sônia, que alegria tê-la aqui, né? Muito carinho para você, né? E siga representando o Brasil, que nós precisamos de referência. Parabéns, Sônia, muito obrigado. Gratidão, Elias. Obrigada a todos e todas. Nós é que agradecemos. Então, hoje tivemos Sônia Consiglio Favarito, especialista em sustentabilidade, escritora, palestrante, participante de várias entidades mundiais do setor e também conselheira de empresas, contando um pouco da trajetória dela e falando também dessa área sustentável tão importante. Pessoal, obrigado pela companhia e até o próximo programa. Tchau, tchau.